O ar em Jerusalém, naquela manhã, era pesado, carregado de uma tensão que parecia espremer cada respiração. No pretório de Pilatos, a atmosfera era claustrofóbica, sufocante, um palco onde a justiça agonizava sob o peso da manipulação e do medo. Ali estava Jesus, o carpinteiro da Galileia, um homem de semblante sereno, cuja inocência brilhava mesmo sob a acusação mais vil. Seus olhos, profundos e calmos, não revelavam pânico, mas uma determinação divina, a aceitação silenciosa de um sacrifício iminente. Diante dele, Pôncio Pilatos, o governador romano, sentia-se um homem dividido. A manutenção da ordem em sua província e a preservação de seu cargo eram as forças que o puxavam para um lado, enquanto a inegável ausência de culpa no prisioneiro o arrastava para o outro. Ele observava a multidão lá fora, um mar de rostos furiosos, manipulados como marionetes pelos líderes religiosos que clamavam por sangue. A fúria daquela turba era um monstro faminto, e Pilatos sabia que a paz de sua jurisdição dependia de saciá-lo. «Que mal fez este homem?», perguntou Pilatos, sua voz tentando impor alguma racionalidade à histeria crescente. Mas as palavras eram como gotas de chuva em um incêndio. A resposta era sempre a mesma, um coro ensaiado de ódio. «Crucifica-o! Crucifica-o!» A perplexidade estampava-se no rosto do governador. Ele não encontrava falta alguma em Jesus, nenhuma transgressão que justificasse a pena capital. Contudo, a pressão aumentava, a multidão, como uma onda implacável, ameaçava engoli-lo se não cedesse. Então veio o gatilho dramático, a proposta que ele esperava que apaziguasse os ânimos. A escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás, um criminoso notório, um assassino, um rebelde. Certamente, pensou Pilatos, eles escolheriam o inocente em vez do bandido. Mas a manipulação dos sacerdotes e anciãos havia sido eficaz. O grito que ecoou pelo pretório foi uníssono e ensurdecedor. Barrabás! O nome do assassino foi vociferado com uma paixão que gelava a alma, enquanto o nome de Jesus era proferido com escárnio e condenação. A cena era surreal. Pilatos sentia o suor frio escorrer pela testa. Sua mente corria, buscando uma saída honrosa, um meio termo que não maculasse sua consciência nem provocasse uma revolta. Mas não havia. A histeria da multidão era um vórtice, e ele estava sendo sugado para o centro. «O que farei então com Jesus, chamado Cristo?», perguntou ele, a voz quase perdida no clamor. A resposta veio, mais forte e mais cruel do que antes. «Crucifica-o». O governador, sentindo-se encurralado, com a imagem da multidão se transformando em uma ameaça real, tomou a decisão que selaria o destino de Jesus. Pediu uma bacia com água. Diante de todos, lavou as mãos, um gesto simbólico e desesperado para se eximir da culpa. «Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa», declarou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas o ato teatral não o purificaria. Naquele momento, ele entregava um inocente à fúria de seus acusadores, selando não apenas o destino de Jesus, mas também o seu próprio na história. A condenação estava proferida. Os soldados romanos, com suas armaduras reluzentes, aproximaram-se de Jesus. O som dos passos e o ranger do metal preencheram o silêncio que se seguiu ao grito da multidão. E então foi apresentada a cruz, um instrumento bruto e pesado, que parecia absorver toda a luz do ambiente. O peso do destino começava a ser carregado. Aquela madeira não era apenas um objeto, era o símbolo de uma jornada de dor e sacrifício que estava apenas começando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Jesus, com os ombros já marcados pelas chibatadas e o corpo exausto pela noite de interrogatórios e torturas, aceitou o fardo da cruz.
Não era a cruz inteira, como muitos imaginam, mas sim o patibulum, a viga horizontal, que pesava cerca de 45 a 60 quilos. Mesmo assim, era um peso colossal para um homem que já havia perdido sangue e forças de forma brutal. A cada passo, o atrito da madeira áspera contra a pele ferida era uma agonia silenciosa, um lembrete constante do caminho que se abria à sua frente. As ruas de Jerusalém, antes palco de seus ensinamentos e milagres, agora se transformavam na Via Dolorosa, um corredor de dor e humilhação. A multidão, que momentos antes bradava por sua crucificação, agora se dividia entre a curiosidade mórbida, o escárnio cruel e o silêncio atordoado. Crianças apontavam, mulheres choravam em segredo e soldados romanos, insensíveis à dor humana, empurravam Jesus com lanças e chicotes, apressando seu calvário. O suor misturava-se ao sangue que escorria de sua testa, onde a coroa de espinhos perfurava a carne e a poeira da estrada grudava em suas feridas abertas. Pouco depois, o inevitável aconteceu. Exausto, cambaleante sob o peso insuportável, Jesus caiu pela primeira vez. O impacto de seu corpo contra as pedras da rua ecoou mais nos corações de alguns do que nos ouvidos dos zombadores. Os soldados, impacientes, o forçaram a levantar-se, mas a fraqueza era palpável. Foi então que seus olhos encontraram os de sua mãe, Maria. A dor dela era um espelho da sua, uma ferida que se abria no mais íntimo de seu ser. O olhar dela, repleto de amor incondicional e angústia dilacerante, foi um bálsamo e uma tortura. Ela não podia aliviar o peso físico, mas sua presença era um testemunho mudo de um amor que transcendia a brutalidade daquele momento. Percebendo que Jesus não conseguiria suportar o patibulum sozinho por muito mais tempo, os soldados agiram. Se o condenado morresse no caminho, a execução perderia seu impacto público. Seus olhos varreram a multidão até encontrarem um homem, Simão da Cirene. Um camponês que provavelmente estava em Jerusalém para a Páscoa, alheio aos dramas políticos da cidade. Sem cerimônia, os soldados o agarraram e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Simão, relutante a princípio, sentiu o peso da madeira e talvez o peso daquele olhar silencioso de Jesus. Ali, sob o sol escaldante, um ato de compaixão inesperada se manifestava, mesmo que forçado. Simão Cireneu, um estranho, se tornava parte indelével da história. A cada queda, a cada empurrão, a cada chicotada, Jesus se aproximava do Monte Gólgota, o lugar da caveira. A agonia física era indescritível. A flagelação anterior havia rasgado sua pele, expondo músculos e ossos, e a cada movimento a dor era excruciante. A crucificação, como pena romana, era uma forma de tortura e execução projetada para maximizar o sofrimento e a humilhação, prolongando a morte por horas, às vezes dias. Ao chegarem ao Gólgota, o cenário era grotesco. As cruzes já estavam preparadas, e o ar cheirava a sangue e medo. Jesus foi despojado de suas vestes, um ato final de humilhação pública. Deitado sobre a cruz, os soldados começaram a pregar seus membros. A tradição popular frequentemente descreve os cravos nas mãos, mas a anatomia histórica e arqueológica sugere que os cravos eram inseridos nos pulsos, entre os ossos do rádio e da ulna. Essa posição garantia que o corpo não se rasgasse sob o próprio peso, permitindo que a vítima agonizasse por mais tempo. Um cravo era martelado em cada pulso, e os pés eram sobrepostos e transfixados por um único cravo maior, ou por 2 cravos em cada pé, na altura do tarso. A dor era inimaginável, atingindo nervos e tecidos sensíveis, irradiando por todo o corpo. Com um puxão brutal, a cruz foi erguida e encaixada no buraco na terra. O impacto sacudiu o corpo de Jesus, causando uma nova onda de dor lancinante. Pendurado ali,
Entre o céu e a terra, a anatomia da crucifixão revelava seu horror. A causa primária da morte não era a perda de sangue, mas a asfixia. Com os braços esticados e o corpo pendurado, o diafragma ficava comprimido, dificultando a respiração. Para inalar, a vítima precisava se impulsionar para cima, apoiando-se nos pés cravados, um esforço excruciante que levava à exaustão. A cada respiração, a dor aguda nos pulsos e pés era um lembrete cruel da morte que se aproximava lentamente. No alto da cruz, acima de sua cabeça, uma inscrição em hebraico, grego e latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Um título irônico, mas que, sem saber, proclamava sua verdadeira identidade. A cena estava montada. O clímax se aproximava. Jesus, mesmo com a dor e a humilhação, estava cumprindo sua missão. E de sua boca, em meio à agonia, começariam a surgir as palavras que ecoariam pela eternidade. Pendurado na cruz, entre dois ladrões, Jesus enfrentava a culminação de sua jornada terrena. À sua direita, o ladrão arrependido, com os olhos fixos nele, buscava uma última esperança. À sua esquerda, o ladrão zombador, com sarcasmo na voz, desafiava-o a salvar a si mesmo e a eles. A multidão, que antes clamava por sangue, agora observava, alguns com escárnio, outros com um silêncio perturbador. Os soldados, indiferentes, jogavam dados pela túnica de Jesus, alheios ao drama cósmico que se desenrolava. Enquanto a dor física dilacerava seu corpo, Jesus proferiu suas primeiras palavras da cruz, um ato de amor e perdão que desafiava a lógica humana. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não era um pedido de piedade para si, mas uma súplica pelos seus algozes, por aqueles que o crucificavam e zombavam. Essa frase ressoava no ar carregado, um testamento do amor incondicional que ele pregara durante toda a vida. O sol, que antes brilhava impiedoso sobre o Gólgota, começou a perder seu brilho. Uma escuridão sobrenatural desceu sobre a terra, cobrindo Jerusalém em um manto de sombra densa, apesar de ser meio-dia. O céu, que deveria estar em seu zênite, parecia ter se revoltado, e uma atmosfera opressora envolveu a todos. Era como se a própria criação estivesse de luto, e o silêncio que se seguiu à escuridão era mais aterrorizante do que qualquer grito. Em meio à penumbra, o ladrão arrependido, tocado pela serenidade e perdão de Jesus, virou-se para o ladrão zombador e repreendeu-o, defendendo a inocência do Nazareno. Então, com um fio de voz, ele se dirigiu a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de graça. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma promessa de salvação, uma luz na escuridão, mesmo nos últimos instantes. A dor se intensificava, cada respiração era um tormento. Jesus, olhando para sua mãe, Maria, que estava ali, dilacerada pela dor, e para o discípulo amado, João, proferiu suas palavras de cuidado e amor filial. Mulher, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Ele estava assegurando a proteção de Maria, mesmo em seu próprio sofrimento extremo, um ato de profunda humanidade. A escuridão persistia e a sensação de abandono parecia consumir Jesus. Em um grito de angústia que ecoou pelo Gólgota, ele clamou: Eli, Eli, lama sabactani? Deus meu, por que me desamparaste? Era a dor de sentir-se separado do Pai, a mais profunda das agonias, a experiência da solidão total na cruz, carregando o peso dos pecados do mundo. A sede o consumia. Tenho sede, murmurou. E um soldado ofereceu-lhe uma esponja embebida em vinagre, um alívio temporário para a boca ressecada. Ele sabia que sua missão estava prestes a ser cumprida. Finalmente, com um último esforço e um fôlego que parecia vir do mais profundo de seu ser, Jesus bradou em alta voz: Está consumado.
Aquelas palavras não eram um grito de derrota, mas um poderoso anúncio de vitória. A obra da redenção estava completa, a profecia cumprida, o sacrifício aceito. A humanidade estava reconciliada com Deus. No instante em que Jesus exalou seu último suspiro, entregando seu espírito, a terra tremeu violentamente. O chão rachou, rochas se partiram e os túmulos se abriram, liberando os mortos. No templo de Jerusalém, o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, rasgou-se de alto a baixo, sem intervenção humana. Era um sinal dramático. O caminho para Deus estava agora aberto a todos, não mais restrito a sacerdotes ou rituais. A antiga aliança havia sido cumprida e uma nova era havia começado. A morte de Jesus, embora trágica aos olhos do mundo, foi a concretização de um plano divino. O centurião romano, que testemunhara tudo, caiu de joelhos e exclamou: "Verdadeiramente, este homem era filho de Deus." O corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para um sepulcro novo, sob o silêncio pesado que se seguiu à tempestade. O Sábado Santo desceu sobre Jerusalém, um dia de pausa, de luto, de incerteza para aqueles que o amavam. Mas era também um dia de mistério, um convite à contemplação. A pergunta ecoava no ar: por que ele não desceu da cruz? A resposta, sussurrada pelo vento, era o amor. O amor incondicional que o manteve ali, cumprindo sua promessa, abrindo um novo caminho para a humanidade. Era a manifestação suprema de um sacrifício que transformaria a história para sempre.